Primeiramente, boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Na aula de número 2, nós vamos trabalhar o principal item do seu artigo científico. Na última aula, você viu comigo qual é a estrutura do seu artigo. Elementos pré-textuais, introdução, tema, delimitação do tema, problemática, conclusão e referências bibliográficas. Esses são os itens essenciais aqui no seu trabalho. E eu te disse o que é mais importante aqui. Responda no chat para eu saber que você estava concentrado na última aula. Já esqueceram, gente? Exatamente. O principal aqui é a problemática. Então, atenção aqui. A problemática, ela deve ter ali na casa de 9 folhas. Não precisa ser as 9 cheias, não. Pulou para a página 9, já tem uma quantidade razoável. Agora, pode ser que, a depender do que você vá escrever, você necessite de mais. Mas isso aqui é o mínimo que você tem que produzir. Para mim, cada página a menos é ponto a menos. Mas vamos falar aqui também sobre a quantidade de página dos outros itens. A introdução vai dar uma página. O tema, 2 páginas. Não pode ser menos de 2, mas também não pode ser mais de 2, porque o importante aqui é a pergunta da pesquisa. A delimitação do tema, também 2 páginas. Não pode ser menos, mas também não pode ser mais. 2 páginas cravadas. A conclusão, que eu já mencionei, nós vamos elaborar mais esse tópico. E a conclusão, que também vai dar ali na casa de 2 páginas. 2 páginas eu creio que seja suficiente, até mesmo porque 3 páginas costuma ser conclusão de dissertação de mestrado. Então, o artigo ele é conciso, 15 a 20 páginas. Não pode ser menos, não pode ser mais. E atenção aqui, ó. As referências bibliográficas eu não coloquei nada porque elas não contam páginas. Então, esse número mínimo de 15 páginas é da introdução até a conclusão. Mas tem mais 2 regrinhas sobre esse número de páginas que eu vou passar para vocês aí nas próximas aulas. A problemática é uma pergunta sobre um tema delimitado, envolvendo uma polêmica, uma lacuna ou uma correlação. Se envolver tudo isso, melhor ainda. Mas o objeto dela sempre será a norma jurídica. Então, o que você tem que fazer nesse tópico? Primeiro parágrafo. No primeiro parágrafo, você vai contar para o leitor a discussão que você propõe. No segundo parágrafo, você vai se posicionar de forma impessoal e apresentar os argumentos. Esses 2 primeiros parágrafos, que são essenciais aí no caminho da sua pesquisa, existe uma atividade para eles lá no AFA, certo? Mais para frente, falo sobre ela. O item 4.1, então, vai ser o quê? Os argumentos, que também vou falar na sequência. Então, vamos começar aqui pelo parágrafo da discussão. O que é necessário nesse parágrafo? Você precisa deixar bem claro a problemática, a pergunta da sua pesquisa. De forma simples e direta, você vai deixar bem claro a problemática da sua pesquisa. Vamos a um exemplo aqui, ó. Veja essa primeira frase.
A problemática da presente pesquisa envolve a análise da constitucionalidade do impedimento da pessoa jurídica constituir uma EIRELI para o exercício de alguma atividade empresarial. Então veja que o meu problema de pesquisa, a minha problemática, ela já está bem clara logo na primeira frase desse parágrafo. Agora vamos para a segunda frase do parágrafo. Imagine que determinada sociedade limitada que exerce atividade de comércio de combustíveis, ou seja, um posto de gasolina, deseja constituir uma EIRELI para vender outros produtos não relacionados à sua atividade meio, como, por exemplo, uma loja de conveniências para vender bebidas ou uma lanchonete. Veja que nessa segunda frase do parágrafo eu apresentei um caso. Atenção, esse caso ele pode ser real, mas ele também pode ser um caso fictício. Você precisa colocar isso aqui para ver se a sua pesquisa ela pode ajudar alguém ali em termos práticos. Agora, atenção para essa frase final. Veja a terceira frase. Dessa forma, o trabalho fará a seguinte indagação: o impedimento da pessoa jurídica constituir uma EIRELI é inconstitucional? Então, aqui eu coloquei diretamente a pergunta da pesquisa. Então, atenção. Na última frase desse parágrafo, você vai colocar a pergunta que você se propõe a pesquisar. Você vai propor uma pergunta, porque na sequência você terá metade do trabalho para poder responder essa pergunta, e ela deve ser respondida. Então, resolvido aqui o parágrafo da discussão. Agora vamos para o parágrafo do posicionamento e argumentos. Atenção aqui. Nesse segundo parágrafo, você tem que deixar bem claro o seu posicionamento e você vai também apresentar os argumentos que sustentarão a sua tese. E atenção, esses argumentos, eles serão apresentados de uma forma bem sucinta, bem resumida. Aqui você não conta detalhe nenhum do argumento, porque você terá outra oportunidade, você terá uma oportunidade para fazer isso ao longo do texto. Então, vamos ao exemplo do segundo parágrafo. Entendemos que o referido impedimento é inconstitucional. Olha aqui na primeira frase, eu já deixei bem claro qual é o meu posicionamento perante aquela polêmica jurídica. E na sequência, é inconstitucional porque a norma que o cria foi estipulada por um órgão incompetente para legislar sobre o direito empresarial, violando, portanto, uma norma constitucional muito clara em seu conteúdo. Então veja que logo na primeira frase eu apresentei o meu principal argumento. O argumento principal aí é você que vai decidir, ok? Então, logo na primeira frase eu preciso do posicionamento e do argumento. Na segunda frase, nós vamos colocar o
segundo argumento. Como segundo argumento, podemos destacar que tal restrição também viola o princípio da legalidade, uma vez que o Código Civil não faz restrição, usa apenas a expressão pessoa, não especificando qual tipo, se natural ou jurídica. Então aqui deixei bem claro para o leitor qual é o segundo argumento que eu vou trabalhar para defender a minha tese. Por fim, nós temos aqui o terceiro argumento. Atenção, se você só tem um argumento, eu creio que seja bem mais difícil para você escrever esse trabalho. O mínimo aqui é você trabalhar com 2. Quanto mais, melhor, mas o mínimo aqui são 2 argumentos. Então, na terceira frase, nós colocamos o quê? O terceiro argumento. Então, veja, para sustentar a tese defendida no presente trabalho, podemos argumentar ainda o fato do texto do projeto de lei que deu origem ao Instituto Eireli ter sido alterado, dando a entender que todas as pessoas poderão constituir uma Eireli. Então, atenção. Aqui no segundo parágrafo, de forma bem sucinta, você vai apresentar os argumentos. Veja que lá no primeiro argumento, que é o principal argumento, eu nem mencionei o dispositivo constitucional que fala que determinado órgão, que eu nem mencionei aqui no meu parágrafo, ele não tem competência para legislar sobre o direito empresarial. Então, esses são os 2 primeiros parágrafos que você vai escrever aqui no seu artigo científico. Agora, atenção. Se você está fazendo sobre um assunto que você domina, inicie, já comece pela problemática, certo? Se você domina um assunto, escreve primeiro a problemática, que é o tópico mais difícil e aquele que você vai gastar mais tempo, ok? Agora, se você ainda não domina esse assunto, escreve o tópico do tema e depois a delimitação do tema. Quem sabe se você domina ou não o assunto é você. Uma vez elaborados esses 2 parágrafos, agora é hora de eu dividir o meu trabalho para que ele fique o mais didático possível. E como que eu vou dividir? Em subtópicos. Como assim? Lá no 4.1, eu vou trabalhar o meu principal argumento, e se ele é principal, ele tem que ter um número a mais de páginas do que os outros, que vai dar mais ou menos umas 3 páginas. No tópico 4.2, eu trabalho o meu segundo argumento. No 4.3, eu trabalho o terceiro argumento, e assim vai. Então, o meu trabalho ele pode ir até o 4.3, mas pode ter trabalhos que vai até o 4.7. Então, atenção, você tem que dividir para ficar didático esses argumentos. Dentro do tópico do principal argumento, você só trabalha ele, mais nada. Ali você vai contar quem é o órgão competente, por exemplo, para legislar sobre direito empresarial, qual dispositivo constitucional que está, cita o dispositivo e assim vai. Então, o principal argumento, ele tem que ter 3
páginas. Deixa eu passar que isso aqui ficou repetido. Esse slide. Professor, vou apresentar os 2 posicionamentos. Por enquanto eu ainda não vou me decidir em nada. Eu quero me posicionar somente lá na conclusão. Então você vai ter um trabalhinho a mais. Por quê? Você vai ter que elaborar 3 parágrafos para iniciar a sua problemática. Primeiro, o parágrafo da problemática, do caso e da pergunta, que eu já falei nessa aula. Depois, o parágrafo de uma primeira posição e o parágrafo de uma segunda posição. Lá nos subtópicos, você vai colocar o 4.1 para a primeira posição e o 4.2 para a segunda posição. Cada um deles aqui tem que ter 4 páginas cheias. Mas atenção aqui. Pode ser que seja necessário que você divida ainda mais. Como assim, professor? Você vai criar um item 4.2.1 para falar do primeiro argumento da segunda posição, ou 4.1.1 para falar do primeiro argumento da primeira posição. E se essa segunda posição aqui tem 3 argumentos, ele vai até o 4.2.3 da segunda posição. Terceiro argumento aqui da segunda posição. Então, você precisa dividir o seu trabalho para que ele fique didático, fácil de localizar, fácil de encontrar as informações, fácil de ler numa sequência lógica. Professor, tem como ficar mais fácil? Tem, gente. Tem uma atividade lá no AVA, a atividade número 1. Atenção, essa atividade aqui, ela é facultativa. Nessa atividade que está lá no AVA, você vai elaborar na questão 1 o primeiro parágrafo da sua problemática, que você já viu o que é. Na questão 2, você vai elaborar o segundo parágrafo da problemática, que você já viu como é que faz. Agora, atenção, quem for apresentar os 2 posicionamentos já vai fazer os 2 parágrafos aqui. Mas preste atenção no seguinte: quando você terminar, você precisa clicar em finalizar a tentativa, certo? Você precisa clicar em finalizar a tentativa. Depois, vai para essa tela e você vai clicar em enviar tudo e terminar, mas não acabou ainda não. Vai aparecer mais um botão para você clicar. Você vai clicar novamente em enviar tudo e terminar. Ou seja, você vai enviar 3 vezes para assim eu conseguir receber aquilo que você escreveu. Professor, tem como ficar mais fácil? Tem sim, leia bastante. Quanto mais você ler, mais fácil será você escrever.